Estudos para concursos para a Lesp sobre administração. Respondendo questões. Deixa eu pensar. Primeira questão. Uma das ações precursoras para o desenvolvimento da administração gerencial do Brasil. Ah, droga, uma questão de tempo de novo. Cara, eu odeio essas questões. Ei, essa aqui é repetida, eu já respondi essa questão. A resposta era assim. Tinha DASP, Departamento Administrativo do Setor Público, tinha a Assembleia Nacional Constituinte, tinha a CLT, tinha o Programa Nacional de Desburocratização e o Promulgar a Emenda número 1. Daí os que eu não sabia nada, eu chutei, eu cancelei e eu coloquei alguma coisa tipo CLT. Mas era esse Programa Nacional de Desburocratização, né? A resposta. Porque desburocratizar é basicamente criar mais, melhorar a gerência administrativa, entende? Daí parece que é separado essa droga de dinheiro e tempo, é separado em gerência patrimonial, gerência burocrática e gerência gerencial, que foca no gerencial. Daí ele fala, uma das ações precursoras para o desenvolvimento da administração gerencial, que seria basicamente o terceiro tempo da administração, depois do burocrático. Daí o burocrático, ou seja, você tem que colocar alguma coisa que é antes do grau gerencial, ou seja, uma do tempo burocrático. O do tempo burocrático é o desburocratização, que foi em 79, pelo decreto 200 de 67. Mentira. Tá. Daí tira disso, esquece essa coisa porque é muito irritante. Daí pula essa coisa do tempo. Próximo. O uso de indicadores para tomada de decisão é fundamental em organizações contemporâneas e permite ao gestor público conhecimento sobre a eficiência, eficácia e efetividade dos bens e serviços relacionados ao seu escopo de atividade. Indica qual das alternativas a seguir sinaliza corretamente a qual modelo organizacional e a qual processo se refere à prática descrita. O gerencialismo, gestão por desenho, gerencialismo, espera, do que eu estou falando? Os indicadores para tomar decisão. Usar indicadores? Está falando de algum tipo de treco para ter uma decisão? Tomar decisão é fundamental para organizações contemporâneas e permite ao gestor público o conhecimento sobre a eficiência, eficácia e efetividade. Ou seja, ele usa indicadores e se os trecos chegarem nesses indicadores, significa, dependendo de qual que ele estava medindo, vai significar que ele teve eficácia. Por exemplo, era para fazer conseguir 10 hospitais. Conseguiu 10 hospitais, esse é o indicador, o 10, número 10. Se conseguir 10, daí é eficácia, entendeu? Daí coloca esses indicadores, tá? Dos bens e serviços relacionados ao seu escopo de atividades. Permite o gestor, público, conhecimento sobre eficácia, e dos bens, serviços e efetividade dos bens e serviços. Tá, os bens é tipo se eles estão entregando produto ou serviço se eles estão fazendo serviço. São o seu escopo de atividades, tá? Indicadores, tomada de decisão é fundamental para organizações, certo? Os indicadores para tomar de decisão é certo, tá? Isso aqui é o enunciado de qual das alternativas seguidas sinaliza corretamente qual modelo organizacional a qual o processo se refere a essa prática. Ou seja, está falando que eu tenho que encontrar, lembrar do nome de um modelo gerencial, um modelo do tipo organizacional, que mostra que tem um processo de decisão de indicadores, tá? Vamos ver. Gerencialismo e gestão de desempenho. Quer dizer, se você pensa em gestão de desempenho, você pode pensar em indicadores que mostram se o cara está desempenhando o treco, né? Mas eu não acho que seria isso. Governança e gestão participativa, não. Burocrático e gestão de resultados, não. Empresarial e gestão de parâmetros. Acho que esse é o que pode ser. Aí, novo serviço público e gestão de qualidade. Isso aqui seria legal, né? Basicamente, gestão de qualidade seria essa coisa aqui de eficiência, eficácia e atividade. Resultados ou qualidade? Vamos no bonitinho, no serviço público e gestão de qualidade, só para escolher uma coisa bonitinha. E a resposta é gerencialismo e gestão por desempenho. Hein? Era o primeiro que a gente comentou. Modelo gerencial, esse treco de modelo organizacional se chama modelo gerencial. O foco é no cidadão e os indicadores de eficiência, os indicadores usados são eficiência, eficácia e efetividade.
E um ponto principal é a análise de desempenho, a avaliação de desempenho. E um controle posterior, que é depois dos resultados, entende? Próxima questão. A estrutura organizacional encontra-se intimamente ligada às características de uma determinada organização para que possa proporcionar os resultados que foram planejados, de forma estratégica no longo prazo, organizações pequenas em estágios iniciais que não requerem executivos especializados em tarefas técnicas, com tarefas padronizadas, rotineiras e com raras modificações, onde a rapidez na execução do trabalho é mais importante do que a qualidade de trabalho, e que investem em consultoria externa ou obtêm serviços externos em vez de criar órgãos internos de assessoria. Podem apresentar melhores resultados se optarem pela estrutura organizacional do tipo linha staff, por projeto funcional ou em rede ou linear. E eu não entendi nada do que é aqui, né? Mas vamos aprender. Vamos tentar raciocinar. Onde a rapidez da execução do trabalho é mais importante. Ou seja, ele quer rapidez do que? Do que qualidade. Mais rapidez elimina a qualidade. E que investe em consultorias externas ou obtém serviços externos em vez de criar órgãos internos. Ou seja, ao invés de ele melhorar eles mesmos, eles terceirizam para não gastar os valores de implementação. Tá? Podem apresentar melhores resultados se optarem pela estrutura de organização do tipo. Ou seja, esse tipo de pessoa, eles têm esses tipos de órgãos e empresas necessitam optar por um tipo de estrutura organizacional se elas agirem desse jeito. O tipo é linha staff, por projeto funcional, em rede ou linear. E estrutura organizacional, não é problema aqui, eu não sei qual é o nome dessa estrutura organizacional aqui não. Mas vamos pensar. Linha e staff. Staff as pessoas, linha projeto. Tipo, se fosse uma estrutura organizacional projeto, seria tipo toda vez que fizesse algum projeto, ia mudar o jeito que a empresa se mudaria, né? Mas eu acho que isso está certo, essa coisa. Não requer executivos especializados, por tarefas e técnicas, tarefas padronizadas, rotineiras, tá. Por projeto, no longo prazo, que foram os resultados que foram planejados. Organizações pequenas de estágios iniciais que não requerem executivos pequenas, especializadas em tarefas técnicas, tá. Foi em rede linear ou por projeto, linha staff. Eu vou chutar por projeto. Questão. Formato pirâmide, centralização, autoridade linear e o único, linhas formais de comunicações. E linha hierárquica. Cargos. E a resposta era criar um tipo de estrutura organizacional linear. Loucão, hein? Próxima questão é: uma das vantagens atribuídas a uma estrutura organizacional do tipo linear. Bom, a gente acabou de ler o treco de coisas lineares, certo? Estruturas organizacionais encontram-se intimamente ligadas às características de uma determinada organização para que possa proporcionar os resultados que foram planejados estratégicos no longo prazo. Tá. Garantir maior espírito de equipe? Não sei. Facilitar a participação de funcionários em qualquer ponto da linha hierárquica? Não. Possibilitar a tomada de decisões mais rapidamente? Talvez. Apresentar a definição clara de deveres e responsabilidades? Acho que é esse aqui. Favorecer a troca de experiências pela colaboração. Vamos do D. Ih, deu errado. Era o... Não. O primeiro está errado, o segundo está errado, o terceiro está errado. Olha aí, acabamos acertando. Apresentar definições claras e deveres de responsabilidade, que significa definições formais. E apresentar, o treco está tudo escrito, que são as responsabilidades e deveres dessa pessoa nesse cargo, hierarquicamente superior. Ou menor, que são formais e definidas. Entendeu? Tá, acabei acertando essa aqui. Primeira que eu acertei. Segunda questão. Quer dizer, quinta questão. É um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos, os processos básicos do GP. Gestão são os seguintes: GP, gestão de pessoas. Os processos básicos. O que faz lá na gestão de pessoas? Selecionar, avaliar, triar, agregar, incluir, recrutar. Até me lembro, eu fiz uma questão dessa aqui recentemente, em que eu disse que eu eliminei as questões que tinham. Bom, vamos lá. Eu não lembro a que que eu estava eliminando, mas eu errei ela. Bom, agregar, aplicar, são processos básicos. Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. Desenvolver pessoas, treinar pessoas. Tenho treinar aqui. Incentivar, remunerar, qualificar. Eu acho que o D está certinho. Atrair, escolher,
Acompanhar, gerir, não. Não tem escolher, selecionar. Selecionar, eu acho que devia ter realmente essa coisa de selecionar. Avaliar, moderar, orientar, não. Atrair, escolher, acompanhar, gerir, capacitar de limitar pessoas. Obviamente. Bom, vamos lá, vamos bonitinho. O D. O primeiro. Tem aqui, tem uma listinha. Moderna gestão de pessoas. Ela é agregando, aplicando, recompensando, desenvolvendo. Volta, volta, volta. Eu falei agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, certo? E os últimos é manter e monitorando. Acabei acertando, né? Agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolvendo pessoas, mantendo pessoas ou monitorando pessoas. Isso pode ser resumido com as perguntas: quem deve trabalhar na organização? Isso é agregar pessoas, significa recrutamento pessoal ou seleção de pessoal. Ou aplicando pessoas, pode se perguntar o que as pessoas deverão fazer, que significa desenhando os cargos, ou seja, desenhar o que cada cargo vai fazer, e a avaliação do desempenho da pessoa, para colocar ela nos lugares certos. Depois tem o recompensando pessoas. O que é isso? É como recompensar as pessoas. As recompensas, isso são as recompensas e remunerações, são os planos de incentivos aplicados no serviço e os benefícios e serviços que são agregados para a pessoa. Depois tem o desenvolvimento de pessoas, que é como desenvolver pessoas. O que é isso? Desenvolver é o treinamento e desenvolvimento. É a aprendizagem organizacional também e a gestão de conhecimento corporativo. E o mantendo pessoas, como manter as pessoas no trabalho. Você tem que garantir a ela uma saúde, higiene e segurança e um engajamento de qualidade e vida. E por último, monitorando pessoas. O que é isso? Como saber o que fazem e o que são essas pessoas. É um sistema de informação gerencial com um banco de dados e de talentos, né? Para contratar as pessoas. Você também pode dizer que o recrutamento de pessoas é atrair candidatos, a seleção de pessoas é um filtro ou escolha. Você pode dizer que o desenho de cargos é a descrição e análise. A avaliação de desempenho é a execução das alturas. A recompensa e remuneração é o dinheirinho pago. E esses tipos de coisas, né? Dentro que acertamos a questão. Próxima questão. Um dos aspectos mais importantes do planejamento estratégico de gestão de pessoas, GP. É o alinhamento de função GP com estratégias organizacional. GP e organizacional. Alinhamento, tá. Faça necessário traduzir os objetivos e estratégias organizacionais em... Traduzir os objetivos e estratégias. Objetivos e estratégias, tá. Em objetivos e estratégias de gestão de pessoas. E agora, com isso aqui, eu acabei de perceber que eu não tenho a menor ideia, não estou entendendo o que essa questão quer, não. Traduzir objetivos e estratégias. Objetivos e estratégias do GP, planos operacionais da organização, novas estruturas organizacionais, definições e mapeamentos ambiental, níveis de autoridade e responsabilidade. Tá, estratégia organizacional, nível de autoridade e responsabilidade, não, definição de mapeamento ambiental, estratégia com gestão, mapeamento ambiental. Nomes institucionais, planos operacionais e organização, objetivos e estratégias do gestão de pessoas. Eu vou escolher D de novo, cara. Todos os trequinhos, praticamente, eu estou chutando D agora. D, e tá dando certo. E a resposta é... Não é D, erramos. É a A, que é objetivo e estratégias de GP, de gestão de pessoas. Realmente não entendi o que essa questão queria. Próxima questão. A estratégia requer um planejamento estratégico. Para ser colocado em ação, o planejamento estratégico é desdobramento dos planos táticos, e esses desdobram em planos operacionais. Uma das características do planejamento operacional é ser sistêmico. Características do plano operacional. Operacional não é sistêmico. Refere-se ao meio de campo. Não, meio de campo não é operacional. Ter seu horizonte temporal a longo prazo. Não, isso é estratégico. Ser definido para cada tarefa, operação e atividade exclusivamente com um horizonte temporal de curto prazo. Esse aqui, D. Daí tem aqui um diagramazinho bonitinho de características de planejamento. Planejamento estratégico, tático e operacional. Mas o básico é sempre só chutar se falar de médio prazo, longo prazo ou curto prazo. Só com isso aqui, a maioria das vezes dá para acertar. Bom, o estratégico de longo prazo aborda toda a organização, é macroambiental e incerteza. Incerteza, eles usam teorias para criar suas estratégias e planos. O ambiente a macroambiente, eles veem o ambiente externo. O resultado para criar um resultado. Ele é voltado para o futuro, longo prazo, 3 anos, 5 anos. Ele é sistêmico, a missão, visão e valores. Ele cria a visão e valores
E quando ele faz julgamentos, ele usa a matriz SWOT, o que julga o ambiente interno e externo da Trecos, os pontos fortes e fracos da empresa e os ambientes internos, que os ambientes externos que afetariam ele positiva ou negativamente a empresa. Ou seja, eles fazem um plano a partir de um diagnóstico da situação atual que eles têm para o futuro. Depois, o extra é que o estratégico é a longo prazo, o estratégico é diagnóstico estratégico, faz diagnóstico estratégico. E eles têm uma formulação estratégica também. O tático é o menor, é o nível médio da pirâmide hierárquica, que aborda cada unidade organizacional. Basicamente, é um gerente administrativo ou um setor administrativo. Tá, 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 que tem um monte de pessoinhas operacionais embaixo delas. As unidades, pode-se dizer que o tático também é departamentos especializados em certas funções, tipo o departamento de RH, o departamento de pessoas, o departamento de marketing, entendeu? As estratégias criadas pelos táticos é a médio prazo. Esses são os caras que têm mais habilidades humanas ao invés de habilidades teóricas e habilidades operacionais. O operacional é o aborda cada operação, tarefa ou atividade separado, que é o mesmo enunciado da questão. Ele é de curto prazo e ele é microambiental, ou seja, coisas certas, certezas. Ele é do ambiente interno, não age contra o ambiente externo. O plano operacional, ele tem o procedimentos, programas, orçamento e o pressupostos. O primeiro era estratégico, o segundo era tático, o terceiro era estratégico, o quarto era o operacional e o último era, que eu não li, era tático. Daí, acho que essa aqui, não, eu não sei quantas questões faltam, droga. No planejamento estratégico há duas ações fundamentais: definir o que deve ser feito e como, com que recursos fazer isso, e essas ações são respectivamente diagnóstica metas e tá, tá, tá. Ou seja, eu tenho que dar um nome para cada uma dessas coisas. Definir o que deve ser feito e como deve e como. Planejamento, objetivos ou diagnóstico. O que deve ser feito é o objetivo. Como? Diagnóstico? Será que diagnóstico representa os dois? Tá, vamos chutar que é objetivo por enquanto. O objetivo é o que deve ser feito. Tá. Depois, com que recursos fazer isso? E com que recursos fazer isso? Como que são os planos? As metas, não, metas é objetivos. Metas, controle, com que recursos? No objetivos, já fusou. Vai, vou de objetivos e planos mesmo. Planejamento, objetivos, plano de ação, recursos, pessoas e atividades. Que tarefas são para fazer isso, tá? Daí os objetivos se separam futuro e resultado. Tá. Planos, basicamente era objetivos e planos, acertamos, né? Loucão. A explicação que não deu para entender muito, não. Próxima questão. Para se iniciar o processo de análise de gestão de processos, faz-se necessária a identificação primária do tipo de processo que estará sujeito à metodologia. Os processos ligados à estratégia da organização diretamente relacionados à formulação de políticas e diretrizes. Eles querem criar processos de políticas e diretrizes para o estabelecimento e consecução de metas também, bem como o estabelecimento de métricas e as formas métricas também. Bem, as formas de avaliação e resultados alcançados interna e externamente. A organização são os processos de... Caraca, tanta coisa. Finalísticos, não. Primários, suporte, apoio, gerenciais. Vai gerenciais mesmo. Eles estão querendo tanta coisa. Gerenciais. Daí, aqui tem um trequinho chamado... Os processos podem ser classificados em processos de negócios, principais, primários, chaves, essenciais ou finalísticos, que são os processos que resultam em entrega de algum bem ou serviço ou cliente final. Ou seja, o processo é voltado no que vai entregar, se seja obra ou serviço. Deve satisfazer as necessidades respectivas dos clientes e demais partes interessadas. O processo secundário administrativo, o suporte auxiliar, é o que são os processos internos que geram apenas bens e serviços internos, mas, ao mesmo tempo, são indispensáveis para que os processos principais possam ser executados. Eles dão suporte à execução dos processos principais, contribuindo para o sucesso da organização. O exemplo é a gestão de pessoas, compras, manutenção em geral, contas a pagar, processos de recursos humanos. Na verdade, não entendi não. Acho que é só basicamente os processos do tipo secundário são coisinhas que são necessárias
para funcionar, as coisas funcionarem, né? Tipo pagar a conta de luz. Terceiro, gerenciais, que foi o que eu chutei. Ligados a estratégias utilizadas no tomada de decisão, no estabelecimento de metas, que metas tinha lá, de coordenação dos demais processos e avaliação dos resultados. Exemplos são planejamento estratégico, gestão de conhecimento, avaliação de desempenho e avaliação de satisfação dos clientes. Não sei dizer se ainda esse é o gerencial era a resposta certa. E era o gerencial mesmo. Olha, isso aqui dava para um engraçado aqui é que as questões aqui, os denunciados, suporte, processos finalístico, primário, suporte e apoio, na verdade, são dois da mesma coisa. Ou seja, se você soubesse que esses dois eram a mesma coisa, você cancelava dois, porque não pode, se lembra que não pode ter duas questões certas, né? Então, as primeiras duas teriam cancelado porque elas são a mesma coisa, finalísticos primários, e o suporte e apoio também são a mesma coisa, são o mesmo tipo. Porque a gente viu que todos os trequinhos praticamente têm um monte de nomes ao mesmo tempo. Os processos secundários administrativos, suporte auxiliares de e-mail, que é a mesma coisa, suporte é a mesma coisa que apoio, tá? Enquanto que o primário são finalísticos, primários finalísticos são a mesma coisa também. Essenciais, chaves, primários, principais, negócio, todos esses são a mesma coisícia. E vai, tô cansado. Última questão. Considere a ferramenta de gestão fundamentada em atividades planejadas e recorrentes para ferramenta de gestão, droga de questão de ferramenta de gestão, para melhorar os resultados e ou atingir metas estabelecidas, o qual, por isso, não possui um fim pré-determinado e tem por princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão, identificando as causas e problemas. Olha, o teco de causas eu sempre falo um, mas acaba sendo errado. Causas, problemas e soluções. Causas e soluções, que está dividida em quatro etapas principais. Quatro etapas? Quando fala de quatro etapas, é o plano do. É o ciclo de Deming, que é o ciclo de planejar, faz do, plan do, PMDC. Plan do, check, checar e act. E agir para corrigir. Tá, 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 tá. Ou pode ser aquela coisa do planejamento com controle, que é a mesma coisa, só que do Deming, né? Tá bom, é Deming, Deming. Acertamos. É o PDA, o ciclo PDCA, agora consegui falar direito. PDCA, que é planejar, do, executar, check, verificar e act, que é action, actuar corretivamente, que é o controle, basicamente. Tá, 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 tá. Na fase de planejamento devem ser estabelecidas as metas desejadas e os caminhos e métodos que serão adotados para atingi-las. Na execução, a segunda fase do ciclo corresponde a uma execução de atividades planejadas, que foram planejadas na etapa anterior, além de coleta de dados para a próxima fase. Daí, no check, você vê, usa essa comparação de atividades e os dados que você observou. Comparando os resultados obtidos e a execução, você faz correção dos seus pontos. Esse é o ponto final, a action, a correlação, o ativar corretivamente o controle. Basicamente, você muda os seus planos. É a parte que você muda, coloca coisas que vão corrigir os seus planos para você agir de novo. Onde devem ser feitas todas as correções definitivas necessárias para melhorar o efeito de problemas. E acertamos. E acabamos. Acabou que eu só acertei as perguntas do final e as dos primeiros lá de droga de tempo. Eu só acertei porque eu já tinha respondido uma questão daquelas. Na verdade, eu acho que eu respondia exatamente a mesma questão anteriormente.